Bom dia, meninos. Tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar um texto, um tipo de texto que pertence à família dos textos dissertativos argumentativos. Então, anotem aí no caderno de redação de vocês, família dissertativa argumentativa, né? Então, coloca aí dissertar, é expressar opinião, né? Dissertativo argumentativo, né? Dissertar é expressar opinião, fazendo uso de dados e informações. Tudo bem? Então, a minha opinião, ela precisa estar sustentada por dados. Que dados? Porcentagens, pesquisas. Quem dá pesquisas? IBGE, IBOP, Organização Mundial da Saúde, né? Nós estamos vendo aí o tempo todo na televisão dados, né, sobre o coronavírus, dados mundiais. Então, são porcentagens. Textos dissertativos, argumentativos, a minha opinião sobre o assunto, ela precisa ser sustentada. Eu não posso apenas falar o que eu penso, né? Eu preciso sustentar essa minha opinião. Primeiro, dicas, dados, pesquisas, falas de autoridades da área. Por exemplo, se eu estou falando sobre problemas de saúde, quem são autoridades da área? Médicos, farmacêuticos, ministros da saúde. Se eu estou falando sobre moradores de rua, problemas de crianças ou moradores em situação de rua, eu posso citar dados sobre assistentes sociais, pessoas que acompanham esse trabalho e assim por diante. Tudo bem? Eu não posso mais agora para frente, né, nos gêneros que nós iremos trabalhar, como no caso hoje, que é o editorial, apenas dar a minha opinião. Eu preciso sustentar essa minha opinião para convencer o meu leitor com dados, pesquisas, a fala de autoridades da área. Que mais que eu posso usar? É a tomada histórica. Eu posso comparar o momento de hoje com momentos passados. Por exemplo, na época da Revolução Industrial, as coisas aconteceram de certa maneira, e isso contribuiu para que hoje as coisas se tornassem assim. Na época da escravidão, né? Por exemplo, se eu estou falando de cotas na universidade, que é um tema polêmico, né? De onde isso surgiu? Desde a época da escravidão. Então, eu estou fazendo uma retomada histórica. Então, tudo isso conta como dados, tá? Eu posso fazer a citação, por exemplo, se eu tenho filmes, séries que sustentam a minha tese, tá? Em textos dissertativos, argumentativos, de agora para frente, eu também posso usar, tá? Bom, sobre o texto editorial, que nós vamos estudar hoje. Para se fazer um editorial, primeiro eu parto de uma notícia. Existe uma notícia antes, feita por um repórter, e essa notícia ela foi amplamente comentada durante um período de tempo, uma semana, e nela o repórter não pode dar a sua opinião. A função do repórter é simplesmente, a partir da notícia, ele faz a reportagem e, então, a partir daí, a população, ela cria, né, ela obtém a sua informação e formula a sua própria opinião. O repórter, ele jamais, né, pode ser parcial. Ele
A função dele é só nos passar a notícia. O editorial, ele é aquele texto em que o editor-chefe, né, pode ser o proprietário do jornal, né, vamos pensar, por exemplo, no Jornal Popular, né, ou qualquer outro jornal escrito que você conheça, Folha de São Paulo, Globo do Rio de Janeiro, ele vai, a partir dessa notícia cotidiana, que foi amplamente comentada, ele vai se posicionar. Ele vai emitir um texto que vai falar se ele é contra ou a favor dessa notícia. Voltem na aula em que eu corrigi o editorial com vocês. Lá naquela aula da correção do editorial, eu mostro para vocês, inclusive no texto, onde está a opinião do jornal. Eu mostro para vocês como é que foi construído o passo a passo do editorial e como foi que o editorialista usou esses dados que eu citei para vocês, ele usou autoridades da área para comprovar a opinião do jornal, certo? Ponto. Estamos juntos? Então, para se fazer um editorial, o editorialista, ele se faz valer de quê? De um grande trabalho de pesquisa. Ele não pode simplesmente falar que o jornal pensa assim, que o jornal é contra, e pronto, e acabou. Então, primeira coisa, vamos voltar lá na aula da correção do editorial e ver lá como foi que eu corrigi e comentei essa teoria do editorial. Tudo bem? Feito isso, estou aqui esperando você ir lá, revirar a aula e ver como foi feito o editorial do nosso livro. Pronto. Viu? Certo? Agora vamos ver o nosso? Vamos ver como é que se faz um editorial? Bom, o editorial, repetindo para vocês, ele não é feito por um repórter, ele é feito normalmente pelo editorialista. Quem é o editorialista? Ele é o chefe de produção das reportagens, ou normalmente proprietário. Vou dar um exemplo de quem é o editorialista, muito famoso, o Jornal Nacional. Quem é o editorialista-chefe ali é o William Bonner. Tanto que quando o Jornal Nacional ele precisa emitir uma nota, ou meio que defender o Jornal Nacional de algum ataque, quem se pronuncia é quem? William Bonner. Ele fala a opinião do Jornal Nacional diante dos fatos. Lembra disso? Para quem assiste, pergunta para o papai e para a mamãe. Quando assim a situação fica meio tensa, William Bonner, ele fala em nome do Jornal Nacional. Porque ele é o editor-chefe. E esse é o seu papel hoje. Você vai assumir o papel do editor-chefe. Lembrando, nós estamos na família dissertativa argumentativa. Tá? Não tem nada a ver com narração. Nós não criaremos histórias, não é narrativa. Aqui nós iremos defender uma opinião, assim como na crônica argumentativa. A diferença, né, é que na crônica argumentativa é um texto leve. Eu não tinha necessidade antes de comprovar as minhas opiniões com dados, pesquisas, com, como é que eu falo? Com retomadas históricas. Agora eu preciso. Porque é um texto mais pesado, de mais responsabilidade. Certo? Eu estou falando em nome de um jornal.
Tudo bem? Vamos lá? Bom, no editorial, né, ele tem a função de mostrar para você qual é a opinião do jornal. Porque os bons jornais no dia a dia, eles são imparciais, eles não misturam notícia com opinião. Por mais chocante que a notícia chega, por mais drástica, por mais assim pavorosa, o repórter ele se mantém neutro, certo? Chega um certo dado, o jornal, né, ele emite uma texto se posicionando, falando se ele é contra ou a favor aquele assunto, né, que foi tão comentado. Tudo bem? Estamos juntos até aqui? E como que ele vai fazer isso? Ele vai se usar de quê? De comparações. Vamos lá? Ele vai se usar de comparações, de depoimentos, de autoridades. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Texto, draw. Isso. Ele vai se usar de comparações, depoimentos de autoridades, dados estatísticos de pesquisa. Vamos lá, anotem no seu caderno de redação. Ele pode comparar. Vamos dar um exemplo. Um assunto bastante comentado, que é a questão do isolamento social. Ele pode comparar, por exemplo, aqui com outro país. O editorialista vem dando a notícia durante a semana, isolamento social, se funciona, se não funciona. O repórter pesquisa, o repórter dá notícia. Chega, por exemplo, a sexta-feira. O editor-chefe do jornal, seja falado, seja por escrito, ele emite esse texto. E ele não dá apenas opinião, ele não fala assim, isolamento social é bom ou ruim. Ele vai usar de quê? De comparações. Ele pode falar, em tal país, o isolamento funcionou. Ou, se ele é contra, em tal país, o isolamento não funcionou. Ele pode usar depoimentos de autoridade. Lembrando que, se eu estou falando de quê? De depoimentos de autoridades sobre coronavírus, por exemplo, eu vou entrevistar médicos, infectologistas, para colocar no meu texto. Se eu estou falando de isolamento social, eu vou falar com eles se funciona ou se não funciona. Lembrando que o editorial, ele vai tomar um partido. Se ele é contra, ele vai entrevistar o pessoal que é contra. Se ele é a favor, ele vai entrevistar o pessoal que é a favor. Dados estatísticos, por exemplo, ele vai pesquisar dados onde, se ele é contra o isolamento, não funcionou. Se ele é a favor, ele vai pesquisar dados onde o isolamento funcionou. Pesquisas. Ele vai lá na internet, pesquisas onde esse isolamento funcionou, certo? Estamos juntos até aí? Porque ele tem a função de quê? Convencer o leitor. Só que ele não convence o leitor falando só o que ele pensa. Ele precisa disso aqui, ó. Só que isso aqui, meus amores, ele não sai do nada. Ele precisa fazer esse trabalho de pesquisa. Ele precisa fazer uso desse mapa mental antes, né, de começar o texto. Tudo bem até então? Certo? Então, o que é dissertar e argumentar? Dissertar é buscar opiniões, certo? Dissertar, argumentar, buscar opiniões e comentar essas opiniões. Tudo bem até então? Bom,
Para isso, eu preciso fazer o quê? Se eu sou editora-chefe, eu tenho um peso muito grande. Eu preciso emitir um texto que vai expressar a minha opinião do jornal a respeito deste assunto. Olha só, eu preciso fazer pesquisas, eu preciso fazer buscas na internet sobre lugares que estão dando ou não certo. Lembrando que eu estou falando sobre isolamento social, como exemplo com vocês, né? Eu preciso, às vezes, pegar o meu material, entrevistar pessoas, né? Entrevistar autoridades da área. Olha só aqui, ó. Eu preciso chegar em casa, fazer pesquisas, eu preciso fazer entrevistas, eu preciso, às vezes, fazer comparações com outros países no mundo, às vezes eu preciso, de repente, ver onde se gasta mais, onde se gasta menos, e tudo aquilo que a minha mente tiver ideia. Não tem como, meus amores, fazer um texto dissertativo argumentativo sem primeiro fazer um mapa mental e levantar dados que vão comprovar a minha tese. Parou? Coloca aí no seu caderno. Perdão. Qual é o posicionamento do seu jornal? De tanto se falar em isolamento social, por exemplo, o seu jornal ele é contra ou a favor? Essa é a sua tese. É a primeira coisa que você vai decidir. Certo? Se o seu jornal ele é contra, ele vai buscar informações que comprovem que não funciona. Tudo bem? Se o seu jornal é a favor, ele vai buscar informações que o isolamento social ele contribui para a melhoria, né, da circulação do vírus, do coronavírus, né, do novo coronavírus. Primeiro de tudo é você decidir qual é a posição do seu jornal sobre aquele assunto tão polêmico. A partir daí, você vai fazer esse trabalhozinho aqui para mim, esse mapa mental. Sem sentar e buscar dados de pesquisa, por isso eu te dei 2 dias de produção de texto, você não consegue fazer. Então, lembrando, primeiro, para fazer um editorial, eu tive uma notícia muito comentada. Segundo, eu sou editora-chefe. Normalmente, eu sou a dona do jornal, ou a pessoa de maior confiança dentro do jornal. Eu vou sentar e produzir um texto emitindo a minha opinião sobre essa notícia tão comentada. Se eu sou contra ou se eu sou a favor. Tudo bem? O editorial, ele é argumentativo dissertativo, como eu já disse. Eu preciso tanto argumentar, dar a minha opinião, quanto provar. Provar com o quê? Com aquilo que eu já falei antes. Volte no seu caderno. Dados, pesquisas, opiniões, tudo isso que está desenhado aí para vocês. Exige um trabalho de pesquisa árduo. Eu preciso lotar o meu texto de informação? Não. Escolha as que mais convencer o leitor. É um trabalho de persuasão. Tudo bem? Bom, é o posicionamento da sua empresa. Qual a empresa? Do jornal. Pode ser tanto jornal escrito quanto jornal falado. Quais são as estratégias de convencimento? Exatamente essas. Eu posso apenas falar assim, o isolamento social é bom? Funciona? Não, eu preciso comprovar. Bom, você vai começar de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, por exemplo, tantos por cento das pessoas, bom, pesquisa. De acordo com o infectologista fulano de tal, isolamento social, ponto. Isso é um dado. Aí o que eu vou fazer? Eu vou argumentar. Pega a tabela, né, e você vai.
para mostrar que é você que está falando. Nesse sentido, pode-se observar que aí é você que está falando. Você usa o dado, joga o dado e vai comentar esse dado. Lembrando que lá no primeiro parágrafo, você apresentou o tema, você iniciou pelo tema. Como que eu iniciei? Sobre o problema, sobre a questão tão comentada que é a questão do isolamento social. O jornal, o cidadão vem, verbo no presente, se posicionar, esclarecer a questão, demonstrando que o isolamento social funciona ou não funciona. Ponto. No primeiro parágrafo, você apresenta tema e tese. Acabou. Segundo parágrafo, você usa um desses dados que você pesquisou e comenta esse dado. Terceiro parágrafo, da mesma forma. Você usa um dado desses que você pesquisou e comenta da mesma forma. Já já eu falo para vocês mais sobre isso. Ai, é um trabalho difícil. Ser editorialista não é fácil. Não é à toa que você tem o cargo mais importante. Então, vamos lá, meu editorialista. Você vai expressar a opinião de um jornal, então a responsabilidade é muito grande. Você vai esclarecer aos leitores, você vai convencer os leitores qual é a opinião do jornal, a posição do jornal, que às vezes ele é até atacado, né? Qual é a posição dele a respeito daquele assunto, coisa que o repórter comum não pode fazer, tá? E ela é estruturada em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, um parágrafo, com 5 linhas, normalmente. Desenvolvimento, 2 parágrafos, com 5 linhas, normalmente. Conclusão, um parágrafo, com 5 linhas, normalmente. O que é o editorial? Ele é um texto, né, feito pelo editor-chefe, que vai expressar a opinião do jornal, dos seus diretores ou proprietários a respeito de um assunto bastante comentado. Nossa, eu estou falando tanto isso, né? Mas por que eu estou falando tanto isso? Para você ter a clara noção de que ele é um texto dissertativo, argumentativo, feito, né, pelos editores-chefes e que futuramente ele tem um peso muito, muito, muito parecido com o texto dissertativo do Enem, certo? Bom, olha só, vamos repetir? Ele vai ser estruturado através de exemplos. Eu posso usar o exemplo de um país com outro, de um estado com outro, como no caso do coronavírus, que é o que eu estou falando. Comparações. Eu posso comparar um momento histórico com outro, por exemplo, a gripe espanhola com a de hoje, a peste bubônica com a de hoje. Depoimentos, por exemplo, de infectologistas, médicos, enfermeiros, pesquisas. Eu posso pesquisar, colocar nele dados de pesquisas, IBGE, dados estatísticos também, IBGE, onde funciona ou não funciona, tudo vai depender da sua tese. Se você é contra ou se é a favor. Gente, pensa bem, não seja incoerente. Se você ou seu jornal é contra, por exemplo, ao isolamento social, busque dados que ele não funciona. Se o seu jornal é a favor, se o seu jornal é contra, busque dados que ele não funciona. Se o seu jornal é a favor, busque dados que o isolamento social funciona.
Tudo bem? Pode usar retrospectivas históricas? Pode. Como eu falei, lá na época da gripe espanhola, as pessoas também negavam, né? Houve um negacionismo, então a gripe se espalhou, né? Lembrando que a gripe espanhola não nasceu na Espanha, né? Então também se procurou um culpado, como se culpa hoje, a China. Então tudo isso é válido, né? Então, assim, você pode fazer retomadas históricas também, você não pode lotar. Você tem um segundo parágrafo, você usou no segundo parágrafo um depoimento de um infectologista, comentou, tá ótimo. Seu texto não precisa ser uma enciclopédia ambulante, só de informação. Vai para o terceiro parágrafo, usou ali uma retrospectiva histórica, por exemplo, assim como na peste bubônica, houve negacionismo, as pessoas não se isolaram, e por isso houve também, o vírus se espalhou, tanto que também matou o presidente da época, se espalhou de tal forma que grande parte da população morreu. Bom, a tese é sua. O seu jornal, você, o editorial, você é o editor-chefe. Você decide. Não precisa fazer tantos dados. Escolhe um de cada um. Comenta. Aí você sempre vai comentar. Nunca saia de um dado sem comentar. Veja lá na aula de correção que você vai ver que ele usa o dado, né, o editorial do livro e sempre comenta depois. Tudo bem? Vamos lá? Linguagem objetiva, clara e impessoal. Não use nós, não use eu. Sempre em terceira pessoa. Percebe-se, isso acontece, nota-se, observa-se. Padrão culto. Nada de pra, nada de tá. Tudo bem? Você é o editor-chefe. Verbos no presente. Tudo bem? O que você está falando hoje. Né? Bom, como se dá a captação de elementos? Por meio de pesquisa. O editor-chefe é uma pessoa que ouve rádio, que pesquisa, ele sintoniza, ele vai fazer levantamento de dados, certo? Tudo interessa ao editorialista. Ele fica de olho ali no Twitter, ali no WhatsApp, no fake news. Ele vai ver se está sendo atacado, certo? Para ver. Ele vai ver as notícias da semana, quais foram as mais comentadas. Se tem alguém que está atacando o jornal dele, para ele poder se defender através do editorial. Certo? Tudo bem? Tudo interessa ao editorialista. Dá um pause aí e pensa, poxa, se isso parece com o texto do Enem, que é o que nós vamos fazer, principalmente do meio do ano até o final, eu vou ter que fazer esse trabalho. O texto do Enem ele não suporta só a sua opinião. Você também precisa de dados. Então, lá vai a dica da professora. Já vai se acostumando a buscar dados. E eu nunca posso usar os dados da coletânea, que é aqueles textinhos que vêm antes. Posso usar aquele lá, não. Aquele lá é só para te inspirar. Inspirar não significa copiar e usar. Não posso pegar, não. Infelizmente, né, gente? Se pudesse, seria bom. Eu tenho que ser uma pessoa que tem informação. Eu já falei isso muito para vocês. Gente, para escrever, eu tenho que ser uma pessoa que tem informação. Como é que eu vou ter informação? Eu preciso ouvir informações, eu preciso ler informações, eu preciso assistir informações na televisão. Tá? Não tem que ficar pegando jornal todo dia na banca e lendo. Tem outras formas de também conseguir informações. Olha aí, emissoras de rádio, programação de jornal, escolhe alguma coisa, vai ler. Né? Nós já estamos na idade do nono ano, é o princípio do ensino médio. Tá bom?
Vamos lá, então, meus amores. Olha aí, essa figura mostra bem o trabalho do editorialista e o seu trabalho para fazer uma redação do Enem Futura. Pesquisa, dados, internet. Você precisa aprender a buscar informações para fazer o seu texto. Bom, a partir de anotações do seu mapa mental, você vai o quê? Olha só. A partir da sua busca de dados, né, dos fatos, elementos concretos, coisas que realmente aconteceram. Gripe espanhola aconteceu, peste bubônica aconteceu, a SARS, né, que foi uma, uma doença muito parecida com o Covid, também aconteceu. Isso tudo vai dar credibilidade para o seu texto, no segundo e no terceiro parágrafo. E além de dar dados, você precisa comentar esses dados. Como assim? Vou te dar um exemplo. Você coloca lá assim. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, tantos por cento, o ideal seria 70% de isolamento social. Bom, sendo assim, o observado no Brasil não é o correto. Isso, vamos supor que você está a favor. Isso prejudica a população, pois pode superlotar o sistema de saúde. São palavras suas. Você juntou um dado da Organização Mundial de Saúde e conseguiu argumentar. Entendeu como que é? Uma coisa é você usar um dado. Bom, depois do dado você usa um conector, que foi o is, ou deste modo. Deste modo, aí já marca que você vai argumentar. Outro exemplo. Nos Estados Unidos, usou-se o lockdown em alguns estados, para que a população ficasse em casa. Aqui no Brasil, então eu estou usando comparação. Mesmo com o lockdown, as pessoas ainda continuam circulando, o que prova que o isolamento social não funciona. Isso se eu tiver conta. Então, eu uso um dado e comento esse dado. Isso é função do segundo e do terceiro parágrafo. Não exagere nas informações. Tudo bem? Bom, olha só. A sua opinião deve ser seguida de um exemplo concreto, ou vice-versa. Tudo bem? Dê preferência a um especialista na área, no primeiro e no segundo parágrafo. Sempre um especialista na área é muito bom de usar. Ou um dado de pesquisa. Além de um dado de pesquisa. Gente, ao leitor não interessa só as nossas impressões. Ele precisa de uma crítica embasada. O que é embasada? Embasada em quê? Em dados, em especialistas, em fontes, em Organização Mundial da Saúde. Ele quer saber o que aconteceu, por exemplo, em outros países. Tudo bem até agora? Estamos juntos? Vamos lá? Parágrafo 1. Tema e tese. Toda professora de português vai falar para você. Parágrafo 1, comece pelo tema e joga a tese. Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá? Tema. Se o tema for, por exemplo, isolamento social, você vai colocar lá. Vamos apresentar o tema juntos? No que diz respeito ao isolamento social, olha, você já entrou no tema. No que diz respeito ao isolamento social em prevenção ao coronavírus, ponto. Você não deu sua tese ainda, o seu editor-chefe. No que se refere ao isolamento social, ao coronavírus, não deu a tese ainda. Ponto.
Agora que eu vou dar a minha tese. Pode-se observar que esse isolamento funciona ou não funciona. Eu quero que você, aluno, seja o editor-chefe e dê a sua opinião. A partir da sua opinião que você vai buscar os seus dados. Tudo bem? Vamos lá de novo? No que se refere ao isolamento social, como medida preventiva em prevenção ao Covid-19, pode-se observar que é uma das formas que não tem surtido efeito. Contra. Você está contra? O jornal está contra. Vamos fazer a segunda versão? No que se refere ou em relação ao isolamento social, em medida preventiva ao ao novo Covid, né, doença, pode-se observar que funciona e tem surtido efeito. Pronto, primeiro parágrafo, você apresentou o tema e a tese. Você precisa ser didático e claro. O leitor precisa, se você for confuso, não for claro, ele não vai ler o seu texto. Estamos juntos no primeiro parágrafo? Precisa de mais que isso? Não. A função do primeiro parágrafo é mostrar o tema e a tese. Parágrafo 2. Contextualização do tema. Compare a realidade e traga causas indicativos concretos do problema. O que é isso, pessoal? Vamos trazer as pesquisas para cá? Se você pesquisou, por exemplo, um dado da Organização Mundial da Saúde, como eu já citei. Por exemplo, vamos usar um conector? A priori, ou primeiramente. Primeiramente, a Organização Mundial da Saúde expôs que... Agora eu quero ver a sua pesquisa. Basta um dado. Se você está contra, você vai argumentar contra. Se você está a favor, você vai argumentar a favor. Tudo bem? Ponto. Depois o dado, argumente. Sempre. Nunca saia de um dado sem dar a sua opinião. Isso se chama marca de autoria. É a sua autoria, você é o editor-chefe. Tudo bem? Parágrafo 3. Bom, analise as motivações que tornam o tema polêmico. Justificativa do especialista da área. Lembra que eu falei que é sempre bom ter a opinião do especialista da área? Vamos buscar alguém, por exemplo, se for o Covid, algum infectologista, algum médico. Aqui você também pode trazer dados, exemplos de outros países. Basta um dado para cada parágrafo. Não precisa lotar o seu texto de dados. Lembra, ele não é uma enciclopédia, ele não é uma Wikipédia ambulante. Certo? Um dado, comente o dado. Um dado, comente o dado. Parágrafo 4. É a conclusão. Você vai retomar. Uma das formas melhores, você vai o quê? Pode, sugestão, propor uma proposta de solução. Né? Se você é a favor, propõe aqui medidas que façam com que as pessoas, se você é a favor do isolamento, fiquem mais em casa. Medidas que ainda não estão sendo feitas. Crie. Seja seu editor-chefe. Crie medidas que ainda não estão sendo feitas. Se você é contra, crie novas medidas que ainda não estão sendo feitas. Tudo bem? Vamos escrever então? Então, agora nós vamos analisar a nossa proposta de solução para essa semana. Parte 2.